Sejam muito bem-vindos a Orioncast. Eu tô aqui que é um muito grande prazer estar com esse meu amigo aqui, ó, meu grande parceiro Jadson, para falar de negócio Orioncast, pessoal. A gente vai falar muito de negócios, oportunidades do meio business, empresarial, empreendedorismo. Eu hoje convidei esse cara aqui para a gente falar um pouquinho sobre negociação. Nós estamos com um cara que é especialista em negociação e alta performance, sob pressão, né? Vamos falar um pouquinho disso. Jadson Vasconcelos, o Jadinho, vou falar um pouquinho sobre você, tá? Claro. Negociador policial, então acho que isso é o mais importante de toda a sua carreira, né? Causa um impacto muito grande quando as pessoas falam sobre isso. Vamos falar um pouquinho disso depois. Negociador policial, especialista em negociações críticas, tá? Ele tem especialização na Universidade de Michigan. Aí, pessoal, o cara é grande. Além disso, pós-graduado em terapia cognitivo-comportamental, você vai falar um pouquinho disso também. Master em programação neurolinguística, PNL. Que tem que trabalhar nessa parte de negociação, tem que ter, né? Tem que ter. E graduado em psicologia também, né? Eu estou graduando, na verdade. Formo esse ano, rapaz. Pô, tô na fase complicada. Não. Tô na fase complicada que é TCC, essas coisas aí. Mas tô chegando no final. Então, pessoal, nós vamos conversar um pouquinho com ele sobre insights, sobre questões de comportamento, de negociação, de trabalhar sob pressão. E aí, pode ficar à vontade, que você sabe que você está em casa. Obrigado. Mas antes da gente começar, primeiro eu quero agradecer esse espaço que a gente está, que é Enjoy Cash, né? Se você deseja vender mais, prosperar no seu negócio, construir autoridade de mercado e criar conexões valiosas, nós estamos no lugar certo, que é a Enjoy, né, pessoal? A Enjoy é uma escola de negócio que conecta e desenvolve pessoas, empresários, criando soluções disruptivas, tá? Através dos grupos, que eles têm vários grupos em várias camadas do seu estágio de negócio, de onde você está. Eventos, imersões, reúne empresários para aprimorar a gestão, vendas e estratégias de negócio mesmo, tá, pessoal? Eu conheço de perto, tá? Se você quiser saber mais sobre a Enjoy, como que ela pode te ajudar a crescer nos seus negócios, tá? Entre em contato. Agradecer ao CEO da Enjoy, que é o Wander Miranda. A gente se conhece há bastante tempo, o cara é fantástico. Eu tive várias mentorias dele. Então, pessoal, empresário, se tiver querendo alavancar o seu negócio, esse aqui é o lugar certo, essa primeira escola de empreendedorismo do Espírito Santo, tá? Fantástico. Se apresenta aí, cara, pra gente tá um pouquinho. Falei de você, falei da sua especialidade. Agora fala de você, nada melhor que você mesmo falar de você. Cara, você já falou bastante coisa do que eu faço, né? E eu gosto de me apresentar sempre de uma maneira um pouco peculiar. Eu gosto de me apresentar por aquilo que me torna único. E eu faço um monte de coisa aí que você já citou, mas eu não me sinto único por fazer o que eu faço, tá? O que me torna único, eu acredito que é de onde eu vim, sabe? Então, eu sou Jadson Vasconcelos, filho do Neguinho Sete Corda, esse é o Joildes, da dona Jaqueline, sou casado com a Maíra e a gente está junto há 21 anos, casado há 16, pai do Guilherme, de 12 anos, que está entrando na adolescência, cara. E eu acho que isso aí diz muito mais sobre mim, porque, pensa comigo, se manter numa relação há 20 anos é fácil? Não. Nos dias de hoje é fácil? Não. Então, por aí a gente já pode entender que eu tenho algumas características que são bem legais, e isso vai me tornando único, sabe? E de onde eu vim também. Então, parte das características que eu desenvolvo hoje no meu trabalho é um somatório dessa construção que veio muito antes de fazer o que eu faço, tá certo? Mas, paralelo a isso, cara, eu sou negociador policial. Há quase uma década eu tô na polícia aí. E eu venho negociando com clientes e com produtos bem diferentes, cara. Se é que eu posso dizer assim, do mercado sabe? tradicional. Tradicional, né? E são clientes seletos, produtos de alto ticket também, eu sempre digo isso, né? E eu tenho essas formações, eu sou formado pelo Batalhão de Missões Especiais, né? Aqui no estado, também tenho especialização em negociação. Depois de me formar no curso de negociação policial, rapaz, a minha mente ela expandiu muito, né? Pelas matérias que eu vi, eu tive contato, e aí eu fui buscar um pouco mais, né? E aí eu me especializei pela Universidade de Michigan também. Legal.
em negociação que já vem muito mais para um ramo corporativo e empresarial. Você ia perguntar agora, essa especialização foi mais na parte voltada policial ou foi mais... Não. Totalmente corporativa e comercial, né? Então a gente fala sobre litígio, sobre formulação de contrato, né? Também estuda-se muito análise de perfil, psicologia das negociações, das vendas, enfim. Então, nessa especialização eu trabalhei muito mais essa questão comportamental e acabou que foi um casamento muito legal, né? Muito legal, porque a expertise que eu desenvolvi na negociação policial, eu acho que aí sim poucas pessoas elas tiveram contato com isso, né? Sim. Eu brinco sempre que eu não tenho tempo para voltar para casa para analisar meu cliente, para pensar sobre a estratégia. Eu tenho que fazer na hora, né? Eu estou me formando agora em psicologia, eu digo isso para os meus colegas também. Cara, você trabalhar num ambiente controlado, num espaço terapêutico, é maravilhoso. Nas nossas negociações que envolvem vida, liberdade e segurança, a gente não tem esse tempo de voltar para casa para poder, de fazer o atendimento no ambiente controlado e falar, não, pô, meu paciente volta daqui a 15 dias e ele vai continuar comigo 1, 2 anos. É na hora, pô. Isso é muito impressionante porque a gente ia falar de um pouquinho disso, sobre de pressão e tudo mais. Cara, existe uma pressão maior do que você está negociando, que para mim é o bem mais valioso que temos na sociedade, que é a vida de outra pessoa ou a vida da própria pessoa que está ali causando. Cara, é uma pressão assim, eu imensurável, penso assim, né? Eu penso assim, cara, que cada questão, cada situação está na sua medida, né? Mas eu acho que, de uma forma geral, olhando assim de fora, eu acho que não tem, cara. Não tem, porque você se sente, de certa forma, corresponsável, não responsável, mas corresponsável pelo resultado. Sim. Né? Eu sempre digo que a decisão final é do cliente, sendo ele meu cliente numa situação policial ou numa situação empresarial, comercial, certo? Só que eu me sinto corresponsável por aquela tomada de decisão do meu cliente. Então, você imagina numa situação em que envolve uma vida. Ao longo do atendimento ali no local, a gente tem informações que são informações valiosas. Se a pessoa tem filho, se a pessoa é casado, se tem pai, tem mãe, qual é o relacionamento, a gente tem de tudo isso. Então, você acrescenta aquela... a gente acrescenta essa situação, todos esses fatores emocionais. Então, imagina a pressão que nós falamos. Pô, tô lidando com um cara que é um baita pai de família, que é um cara que tem uma relação e tá pensando em botar fim na vida. Como é que eu posso ajudar ele? Porque eu vou ajudar a família, de certa forma. Sim. Então, é uma pressão grande. E aí, a gente tem que desenvolver ferramentas para lidar com isso. Até tirando esse lado um pouco do profissional, vou pular muita coisa aqui, tá? Fica à vontade, eu acho que você que manda. Pessoalmente, assim, não como profissional, o Jadson mesmo, você se sente... Essa pressão te incomodou, te incomoda em algum momento? Eu sei que a gente vai falar hoje da sua carreira na parte mais empresarial corporativa, que é o que você vem construindo agora, com bastante sucesso já. Mas lembrando lá atrás, lá no início, quando você tomou essa decisão, por exemplo, de negociar e manter esse contato, alguma vez o Jadson voltou para casa assim, o Jadson pessoa, voltou para sua casa, para sua família e pensou, pô, sentiu essa pressão, esse desconforto por, sei lá, por o resultado não ter saído diferente do que você queria. Basicamente lidar com uma frustração, mas esse é o que eu queria dizer. Esse tipo de frustração impacta de uma forma muito, muito mais forte do que, sei lá, corporativamente um não de um cliente ou um negócio desfeito, né? Ou não feito. Cara, eu sempre digo que nós nunca saímos da mesma forma, certo? De nada. De nada, cara. De nenhuma relação. Cada relação, cada situação, ela vai nos tocar de uma maneira, tá certo? E ela vai produzir um efeito de uma forma diferente. Então, eu seria muito leviano se eu dissesse para você, não, cara, eu sempre voltei da mesma forma para casa. Claro que não, pô. Né? Muitas vezes você volta, ali, tal. Você volta reflexivo, né? Sim. Pensando, inclusive, sobre o que eu tenho construído, da maneira como eu tenho feito, sabe? Os caminhos que eu tenho construído e até utilizando aquilo para entender, poxa, como eu faço para me desviar
de situações como essa, para não cair em erros como esse. Reanalisando todas as questões, entendeu? Então, é claro que eu sofro impactos e me torno muito mais reflexivo. Mas uma coisa que eu venho desenvolvendo é a habilidade de pensar sobre um pensamento. Que loucura é isso. Isso. Eu digo que a psicologia ela tem me ensinado muito, assim. A TCC tem me ensinado muito porque a TCC trabalha essa coisa de você questionar os seus pensamentos, o caminho que você está construindo dos pensamentos. Então, eu sempre estou muito reflexivo e conversando comigo mesmo sobre o que eu estou pensando, né? Cara, por que eu estou pensando aquilo? Se faz de fato sentido, né? As conclusões que eu estou tomando. Então, as influências e, por exemplo, os sentimentos que eu venho tendo. Cara, eu achei que eu não fui tão bem hoje. Sim, essa sensação de culpa. Então, eu questiono muito bem isso, sabe? E isso vem me ajudando a me manter muito mais perene, muito mais tranquilo sobre as minhas ações. Bacana você falar isso porque realmente tudo hoje em dia na nossa vida é feito de decisões, né? A gente tem que tomar decisões o tempo inteiro, numa negociação não deve ser diferente. E o seu estado de espírito, o estado psicológico deve ser fundamental nessa hora, porque todo mundo aqui já tomou decisões ruins por não estar passando um bom momento ou estar vivendo alguma coisa e que isso vai influir na sua decisão, numa tomada de decisão, se é acertada ou errada. Então, você tem que estar à mercê disso. Tem que estar blindado mesmo, a mente blindada de sentimento e colocar a razão ou não. Também tem um sentimento envolvido ali na negociação. Você trabalha com isso de alguma forma ou às vezes consegue trazer como combustível algo, sei lá, particular dentro de uma negociação? Eu vou ser bem sincero com você. Por favor. E o que acontece é que nós temos que nos concentrar no outro. Quando eu estou negociando, legal, o meu prisma muda, cara, sim, totalmente. Você esquece os seus problemas. Eu me concentro em você. Então, eu me concentro na outra parte. Eu de fato, foco na outra parte. Então, dificilmente, os meus problemas externos, eles vão me atrapalhar no momento em que eu estou negociando, cara. Porque eu foco mesmo, entendeu? Sim. Tipo, eu boto a minha energia, eu boto a minha concentração no que a gente está fazendo, no que a gente está construindo em você, porque eu tenho um objetivo ali, certo? Agora, eu preciso controlar antes de chegar até você, né? Sim. Então, eu preciso ajustar isso, modular a palavra, para que quando a gente sentar na mesa, a partir desse momento, eu e você. E aí a minha atenção ela vai ser voltada para você, para sua fala, o meu interesse em você, entendeu? Então, por isso que... Isso é muito interessante, porque penso que pode ser a questão mais difícil nisso, né? Você ficar à mercê de tudo que, por exemplo, acontece na sua vida e você tem que focar no problema do cara, na vida do cara e esquecer e tomar a decisão correspondente de acordo com o que você está vendo ali em relação a ele, né? Você vive o sentimento dele, no caso. É difícil porque é um exercício, né? E nós somos um pouco preguiçosos, assim, né? Em relação a fazer exercícios. E como eu digo exercício, cara? Todo mundo tem problema, e problema o tempo todo. Eu acho que a vida, ela pressupõe isso, né, cara? Essa gangorra o tempo todo, sabe? E equilibrar isso. Todo mundo tem problema, todo mundo sai de casa, às vezes você tá muito bem, no outro dia acordou, seu pneu furou no meio do caminho, indo atender um cliente. E aí você ali, naquele momento, já fala, cara, meu dia já vai ser uma porcaria, e, sabe? Sim. O controle, ele precisa começar ali, esse controle de pensamento, essa gestão ali dos pensamentos. Não, beleza, tá tudo certo, furou o pneu, o que eu vou fazer? Eu vou trocar o pneu e vamos pra reunião. Ligo pro cara, se tiver que tirar foto, tira foto. Sim. E boa, e vamos pra lá. E tem uma coisa que é interessante, assim, é que quando você tá cheio de problemas e o que é mais cômodo, assim? Tipo, o mais cômodo é você, cara, hoje eu tô num dia péssimo, então eu vou tratar o outro. Quem vier falar comigo, eu vou responder do jeito que eu tô. Sabe? É muito mais cômodo, né? Tipo, porque você não tem que se polir, você não tem que olhar pra você, você não tem que se questionar, sabe? Então, hoje... Engraçado que
Eu vejo, e tem muito isso nas pessoas, né? Mas eu particularmente, eu sou o contrário, né? Eu gasto mais minha energia tentando controlar realmente o que está me afetando para não transparecer realmente nada de fora. Então, Perfeito. a minha maior energia é essa, porque eu acho que ninguém tem a ver com o que realmente está acontecendo contigo, e você tem que entregar o que você tem que entregar, o que você se colocou ali para fazer, e ninguém tem nada a ver com isso. Perfeito. Então, eu penso assim, falando de mim, né? O maior esforço que eu tenho é para você talvez trancar isso e não deixar isso extrapolar para o mundo externo, para suas decisões e como você vai tratar, por exemplo, as outras pessoas. É claro que nós temos consciência também, quando eu vou negociar, por exemplo, falando do universo policial. Eu não estou muito bem naquele dia, sabe? Estou indisposto, cara, estou com a energia baixa, eu preciso reconhecer isso também. Porque a negociação ela vai depender muito do meu comportamento, da energia. Foi aí que eu queria chegar na pergunta. Então, qual é a ideia? Se eu, de uma maneira muito madura, identifico que, pô, não tô bem hoje, sabe? Eu tô com uma questão particular, vamos supor, uma questão particular com a minha esposa. Sim. E aí eu vou negociar com uma mulher, né? Se eu entendo que eu não tô legal, não tô com paciência para conversar com mulher, não tô com paciência para ouvir, cara, eu simplesmente, de maneira clara e profissional, eu falo pro outro negociador, cara, hoje assume como negociador principal que eu vou ficar de secundário. E tá tudo certo, cara. Eu vou usar aquele momento e vou trabalhar numa outra frente do negócio, certo? E na próxima semana, no próximo acionamento, eu assumo aqui o papel do principal. E tá tudo certo, cara. Entende? Mas é importante ter maturidade e se conhecer também. O grande ponto é que as pessoas não se conhecem, cara. E eu falo muito sobre reatividade, né? Porque se você quer ser um bom negociador, você precisa identificar, às vezes, a outra parte, ela faz movimentos para testar a sua reatividade, entende? Para conduzir o negócio e testar a sua reatividade. Então, um ponto que eu falo as pessoas, muito, né, sobre... É importante e indispensável se conhecer, não é? Para que você não seja tão reativo e seja muito mais intencional. Pô, não tô num bom dia hoje, eu acho que não vou me sair bem, minha energia tá baixa, não tô conseguindo melhorar ela. Cara, beleza, eu vou passar para alguém, ou eu vou tentar remanejar a minha agenda, vou, de repente, mudar um pouco os clientes. Às vezes eu boto um cliente que tem uma energia legal e esse cara vai subir minha energia, vai me tirar daquele... sabe? Daquele pico ali. Sim. E aí, dali para frente, eu avanço bem. Então, eu preciso ter esse conhecimento para manejar a minha agenda, por exemplo, as pessoas com quem eu vou sentar para negociar, entendeu? Bacana. Voltando um pouquinho pro script aqui, eu vou falar um pouquinho hoje dessa nova fase que você vem construindo, claro. Que é trazer essa experiência sua, policial, de trabalhar com pressão, com negociação, pro mundo corporativo. Que a gente estava até conversando lá fora antes da gente começar. Para mim, a principal questão hoje no mundo que tem que ser produtivo o tempo inteiro é o psicológico, para você tomar as melhores decisões, para você tomar decisões acertadas com pressão, né? Hoje em dia a gente vive muito isso. Como é que você se preparou assim, para entrar nesse mundo corporativo, que é um mundo, você sabe, que tem vários... águias, predadores aí mesmo, que pessoas que estão desenvolvendo isso. Como é que foi esse insight? Como é que foi esse estalo? Cara, preciso trazer essa minha experiência na parte policial, que isso encaixa muito bem hoje para o mundo corporativo. Cara, primeiro eu entendi que todas as relações humanas, todas as relações, elas têm elementos que são básicos, cara. Independente do produto que você venda, mano. Os elementos básicos das relações humanas, eles são praticamente os mesmos. Então, a gente vai falar de comunicação, certo? A gente vai falar de comportamento. Cara, isso para um vendedor de água de sinal, água mineral, para um cara que vende imóveis, pô. Sim. Entende? Todos eles vão passar pelo mesmo caminho, cara. Criar relacionamento, sabe? Se posicionar, fazer uma leitura do perfil, entender o movimento da outra parte, todos, entende? E aí eu entendi isso, cara. Eu falei, pô, os elementos básicos aqui no mundo das relações humanas, eles são os mesmos, cara.
Tá. E por que tem tanta gente deixando dinheiro na mesa assim? Essa foi a minha pergunta. Uhum. E aí eu falei, cara, porque falta a elas um aprimoramento sobre essas relações, cara. E de onde é que eu tiro isso? Aí eu comecei a buscar ferramentas que me auxiliassem a entender melhor as pessoas, o comportamento, entender melhor o perfil das pessoas, sabe? Uhum. Por quê? Porque, cara, se eu quero vender para você, eu preciso entender como você funciona, pô. Ah, perfeito. É exatamente isso. É isso. E aí, pô, você pega... E a minha ideia nunca foi ensinar as pessoas a vender, e sim ensiná-las a ler as outras pessoas, a enxergar as outras pessoas, para que dentro do que elas vendem, elas consigam ser assertivas nas suas abordagens. Entende? Que é vender. Isso é vender. Isso aí. Isso é vender. Entendeu? Você entender a pessoa. Mas de novo, né? Assim, é engraçado a gente pensar, pô, o cara lida com clientes, né? Que se chama de clientes que, pô, estão querendo tirar a própria vida. Ou mesmo um sequestro. E, cara, vou captar tudo que eu tenho ali de bagagem, vou levar para o mundo corporativo, que eu considero que seja muito importante, talvez o pilar mais importante hoje para alguém de alta performance ou um vendedor de alta performance, que é a parte psicológica, né? Porque a gente pode falar de frustração, por exemplo. Você com certeza já passou por frustrações com seu negociador de polícia e hoje no mundo corporativo, por exemplo, falar de vendas, um vendedor hoje lida com frustrações todo dia. Só que eu percebo assim que cada vez mais no mundo as pessoas lidam pior com isso. Então, a gente vê burnout, a gente vê pessoas com depressão, pessoas com ansiedade, que é para mim a doença do século. Por quê? Porque rede social está influindo isso, as pessoas se comparam muito. Então, essa questão psicológica hoje no mundo, não só corporativo, mas no mundo real, ela está muito latente, né? Assim, então, como é que foi esse gatilho? Cara, eu acho que isso aqui, na parte policial, do sequestrador, do cara que quer tirar a própria vida, acho que vale aqui pro cara também que quer performar mais. Cara, vamos lá. Quando eu atendo alguém no universo policial, eu preciso desenvolver relacionamento. Preciso, cara. Porque imagina só, você vai atender uma pessoa que está tentando colocar fim à sua vida. Uhum. De uma maneira, grosso modo, não é uma questão policial. Pô. Uma questão talvez de saúde pública, Sim. política pública. Sim. Certo? Certo. E quando eu me apresento ali, aquilo já gera por si só uma barreira. Cara, o que você está fazendo aqui? Isso é caso de polícia? Estou cometendo algum crime? Certo? Certo. Então eu preciso gerar um relacionamento com aquela pessoa ali. Primeiro ponto, cara. E tem uma coisa que eu digo que em qualquer universo, isso vai fazer a diferença, é você demonstrar interesse genuíno pela pessoa, cara. As pessoas podem imaginar assim, quando tem um negociador ali, ele está negociando com um sequestrador. Ele está falando tudo aquilo ali, mas ele quer mesmo que aquele cara seja preso, seja morto, alguma coisa assim. Cara, e na real não é. Nosso interesse é genuíno, pô. É legítimo. É isso que funciona. E é isso que funciona, cara. Porque de uma forma ou de outra, as pessoas, elas têm essa percepção. Porque da mesma maneira que eu analiso o meu cliente, ele me analisa. E aí, inconscientemente, ele vai fazer as leituras dele e vai ter as percepções dele. Ele vai perceber se eu estou querendo só empurrar algo para ele, se eu estou me aproximando simplesmente pelo desejo, como é que eu posso dizer? Pelo desejo no resultado. Ele vai perceber. Vai perceber na minha fala, vai perceber no meu comportamento, vai perceber no meu corpo. Entendeu? Uhum. E eu preciso ser genuíno para transmitir uma outra mensagem. Cara, eu tô aqui para te vender um produto, mas é porque, de fato, eu tô interessado no benefício que ele vai te trazer, cara. No benefício que ele vai te trazer. E mesmo que o seu cliente saiba que, ao final, você também quer a sua comissão, sim, ele vai entender que é justo você receber por aquilo ali, porque você está trazendo, de fato, um benefício para ele, cara.
E aí muda completamente... Isso é a maior verdade do mundo. E muda completamente o ponto de que hoje eu vejo clientes que me procuram e que os seus clientes querem barganhar a comissão, por exemplo. Entende? Sim. Por quê? Porque, com toda certeza, esse cliente aqui não enxergou que você tenha um interesse genuíno com ele ali, cara. Verdade. Entende? Porque você pensou na venda. Não isso. pensou no melhor que Pra do benefício do cliente, né? Não passou a necessidade do cliente na frente da sua necessidade. Aham. Então, ele vai ficar... Esse é o primeiro ponto. A disputa vai ser sempre sobre posição. Tipo, tá, ele tá querendo me vender, beleza. Mas eu vou querer o meu desconto. Top demais. Entendeu? Mas no ambiente profissional, empresarial, o que você que está formando equipes aí, treinando pessoas, o que você mais enxerga assim nas pessoas? Qual o maior vazio delas, dessa habilidade, por exemplo? Você acha que o que mais falta nessas habilidades no mundo corporativo? Dessas que você me disse. Cara, você falou de psicologia aí, eu tô lembrando aqui porque eu acho interessante, assim, ó. Uma coisa que eu vejo as pessoas sofrendo o tempo todo na venda ou no mundo corporativo é o medo do não, por exemplo. Sim. O medo de uma reprovação ou de que o negócio não aconteça, sabe? Eu acho que isso impede as pessoas de desenvolverem um pouco mais. Só que eu observo que o não, as pessoas têm medo do não é porque elas têm medo que o negócio não aconteça. É porque elas têm medo de ser invalidadas. A maioria das pessoas entendem um não como uma invalidação pessoal, mano. Tipo, pô, eu não vou querer hoje, tá, Leandro? Eu acho que não quero hoje a Prudential, ou não faz sentido pra mim. Aí o Leandro sai de lá, cara, eu sou péssimo, cara. Eu não consegui vender pra essa pessoa. Eu sempre fui ruim. Então, as pessoas têm medo, Leandro, de ouvir um não, porque elas têm medo de serem invalidadas. E elas pessoalizam o atendimento, elas pessoalizam o negócio, cara. E, na verdade, quando você recebe um não para o negócio, na maioria das vezes. Não é para você, cara. E aí isso vai despertar um outro ponto. Cara, beleza, Leandro, eu entendi. Você falou para mim que não. Mas, cara, o que te levou a tomar essa posição? Faz sentido para você o fato de você estar protegendo a sua família? Faz. Sim. O valor aqui, ele tá dentro. Tá dentro. Então, cara, o que te levou a declinar? Porque eu quero entender porque a existência do negócio, não é do Leandro, pô. Entende? E as existe pessoas, muito isso, realmente. Pô, as pessoas, elas têm medo de ligar, cara. Sim. Isso elas cria têm um medo? bloqueio de você prospectar. Eu vivo isso, né, pessoal? Eu trabalho com vendas de alta performance e é exatamente isso que você falou. Qual é a maior dificuldade hoje de quem vende, de quem está prospectando, de que tem que fazer isso? É realmente ligar para as outras pessoas. Por quê? Porque você vai ligar para, 100 pessoas e 70% dessas pessoas ou não vão te atender ou vão tentar não marcar contigo. E aí entra técnicas de venda, né? Você tem que entender, ler e naqueles poucos segundos ali o que realmente é verdadeiro, o que não é, o que é objeção falsa, o que não é, e você conseguir efetivar um contrato ou até mesmo um bate-papo. Mas as pessoas têm medo do não porque elas realmente criam um bloqueio depois de tomar tanto não e ainda mais aquela pessoa. O ser humano lida com expectativa, né? Você tem certeza que esse cara vai fechar? Não, esse cara aqui, pô, fiz um trabalho absurdo, eu tenho certeza absoluta. Aí você vai lá na semana que vem, o cara não fecha. E aquilo vai com sua energia lá embaixo. E aí, eu tava até falando, né? O que baliza pra mim um vendedor a velocidade que ele toma um soco e levanta, né? Perfeito. Porque... Capacidade de lidar com a frustração, pô. É isso que faz Esse a diferença pro né? negociador. Só que o grande ponto é que a maioria das pessoas correm de se colocar em situações assim. Porque elas têm medo da frustração. Só que à medida que eu me coloco em situações onde eu vou me frustrando, eu também vou desenvolvendo ferramentas para lidar com a frustração. Eu vou entendendo que o não é normal. Uhum.
Eu vou entendendo que para cada 100 que eu ligar um, eu vou fechar. Você entende? Mas eu só vou chegar nesse ponto, nessa maturidade, quando eu me colocar naquela condição de frustração ali, cara. Me colocar naquela condição de vulnerabilidade, sabe? Tem um livro da Brené Brown, que é um sucesso, que fala sobre vulnerabilidade, cara. O poder de ser vulnerável, entende? Que é exatamente isso. Eu preciso me colocar em situações onde eu corro o risco de me frustrar para que eu lide com aquilo, que eu saiba lidar. E a partir daí o não já não vai doer mais. Beleza, tá tudo certo. Eu bato a poeira, levanto e vou pro próximo. Você tocou num assunto legal, porque a gente se coloca como autoridade no que a gente faz, né? Por exemplo, eu trabalho com seguro de vida e venda de alta performance, né? E muitas vezes a gente passa uma autoridade e uma confiança muito alta, então nossos clientes te enxergam com um cara muito confiante. Só que isso que você falou é muito interessante. Eu já fiz isso, já aconteceu comigo, por exemplo, de você se tornar vulnerável na frente do seu cliente. O que significa isso? É realmente pedir ajuda pro cara, às vezes. Mostrar, cara, eu preciso de você, tô participando aqui de uma campanha e tal, tô próximo a ganhar isso aqui, esse campeonato. Cara, eu preciso que você me ajude, você consegue me indicar pessoas, você consegue me direcionar. Você pedir ajuda para as pessoas, elas vão te ajudar. E as pessoas têm medo de pedir ajuda para as outras pessoas, porque como você é especialista, como você é autoridade, como você é alguma coisa, você não pode passar a questão de vulnerabilidade. Ao contrário, você deve passar a questão de vulnerabilidade, de humanidade. É o que eu busco mais para mim, assim, é esse ponto, né? Sempre, talvez, ser mais humano possível, mais vulnerável possível e verdadeiro na frente do meu cliente. Cara, a negociação, eu sempre digo isso, ela é quase uma ciência do comportamento. Eu não vou falar que ela se iguala à psicologia, porque seria até um pecado. Mas ela é quase uma ciência do comportamento, cara. E a gente entende na negociação, se você sentar com qualquer negociador profissional para falar de negociação, você vai ver ele te dizer o seguinte: o como é mais importante do que o quê. Como você faz? Eu vou ser vulnerável. Como eu faço isso? Como eu me coloco como vulnerável na frente do meu cliente? Ele me faz uma pergunta que eu não sei a resposta. É natural, cara. Porque a gente não sabe de tudo. Sim. Por mais que a gente se esforce para isso. É natural. E aí, como é que eu vou assumir isso, admitir isso? Eu vou assumir diante dele. Cara, você me pegou agora. Essa pergunta eu não sei te responder, mas vamos fazer assim? Eu vou buscar a resposta e já trago para você. As pessoas, elas não entendem que isso passa mais credibilidade do que você achar que sabe alguma coisa. Perfeito, cara, porque quando ela perguntar e você falar que ela vai ler que você não sabe. E aí, se você tentar enrolar ela com uma resposta, aí que você cai no descrédito. É isso aí. Entende? Então, o grande ponto é de entender que a frustração, ela faz parte do processo, né? E um outro ponto, eu falei em processo aqui, um outro ponto que falta, e eu sinto essa falta nas pessoas que negociam, vendem, elas entenderem o processo, tipo, e cumprirem o processo, elas se enxergarem dentro de um processo. Porque a negociação, ela fala o tempo todo sobre planejamento, sobre estratégia. Negociação é isso, mano. Perfeito. É planejamento, estratégia, passo a passo, sabe? É você realizar um movimento ou você responder ao movimento da outra parte de uma maneira estratégica, mano. Então, quando eu tô com as turmas que eu trabalho, as primeiras características que eu busco desenvolver neles é um comportamento resolutivo, estratégico, analítico e cooperativo, cara, resolutivo, assim, sabe? Resolutivo que você diz é mais voltado para atitude? Para a atitude de entender que eu preciso encontrar uma forma. O meu papel de negociar é fazer o negócio acontecer ou entender que ele não é para acontecer. Não, esse negócio não é bom. Então eu vou ter um papel resolutivo. Cara, Leandro, nesses moldes não atende, cara. Entendi. Resolvi a situação. Eu não vou ficar ali naquela de puxa a coberta, empurra a coberta, sabe? Sem saber para onde eu tô indo. Eu preciso ter um comportamento resolutivo. Ou seja, ou você traz algo para mim que ainda não tá dentro. Aí eu vou falar, não, Leandro, desse jeito não dá pra gente fechar. Tá certo. Deixa eu entender o que dá pra você. Como é que fica pra você, cara? Eu sempre digo assim, ó, o principal característica do negociador. Primeira,
A grande característica é vontade de negociar. Hoje as pessoas são preguiçosas, mano. Sim. Tipo, Total. hoje as pessoas não querem mais atender, não querem mais ouvir, não têm a paciência de se concentrar no outro, entende? Total. Então, o primeiro ponto é, cara, você quer mesmo negociar, Leandro? Ou você só quer vender? Você só quer tirar o pedido? Porque é o seguinte... Tirar pedido, qualquer um tira. você vai sofrer a venda? Beleza, cara. Mas você precisa encontrar um cliente bom, tá? Que já esteja pronto para isso. Que alguém, isso aí. Porque se você não... O que não vai acontecer. É, isso aí, cara. Aí ele vai acontecer se em algum momento ele encontrou um profissional... Que despertou isso nele. É isso aí, mano. Aí ele chega para você. Agora, na maioria dos pontos da trajetória ali, não é assim que vai acontecer, cara. Então você precisa ter vontade de negociar, Você cara. tocou num ponto interessante na questão de processo, porque no meu mercado, né? Eu trabalho com uma empresa que tem um processo definido de vendas há 150 anos. E aí essa empresa, ela retira profissionais de outras áreas para trabalhar com vendas. De um seguro de vida que ninguém sai de casa querendo comprar. E eu vejo que os maiores expoentes são pessoas nada comerciais, zero comerciais, Jardim. Se eu te falar isso, eu estou sendo muito real. E aí vai muito de encontro ao que está aqui na pergunta, que é o quê? Você acha que negociação, vendas, essa parte comercial, ela é mais intuitiva ou ela é racional? Por quê? Nós estamos falando de um processo de 150 anos e que quem vai ali rigorosamente naquele processo vai ter sucesso, né? Mas também tem uma questão de você de intuição, de você aprender técnicas de venda, que é o que você faz hoje, né? Cara, é claro que algumas características, alguns comportamentos, eles vão somar, né? Sim. Eles vão contribuir. Mas inclusive no nosso curso de negociação policial, não entra para... A gente tem um processo seletivo. E para o processo seletivo só passa por ele quem entende ali, quem tem o perfil para ser negociador. E o perfil para ser negociador não é simples. Não é ser bom de conversa mesmo. Não é. Durante o processo seletivo que eu participei do último curso de negociação, cara, um monte de gente ficou para trás. Gente boa, tá, cara? Caraca, gente velho. boa. Não, então não é aquele cara que era... Não, porque olha só, popular, não adianta você ser bom de quê. conversa e você não entender que você precisa seguir passos, cara. Você precisa seguir processo. Não adianta, cara, você ser bom de lábia e você ser totalmente desorganizado. Não adianta, não vai te ajudar, porque o negociador, ele planeja, cara. Sim. Ele monta estratégia. Tem que ter clareza, O negociador tem que ter clareza, ele segue passos, cara. Entende? Total. Então, se você sentar lá, o cara é bom de papo pra caramba, beleza, vamos botar esse cara aqui, vamos ver como é que ele segue o direcionamento. O cara... não, ele pula tudo, mano. Ele já quer sair do começo pro final, ele é extremamente ansioso, ele não sabe. Sim. Então, não, cara. Parece que não tá falando do vendedor. Não é o cara bom de conversa que vai ser o melhor. Ele tem o potencial muito bom. Se ele conseguir reenquadrar dentro... Se ele conseguir se adaptar àquilo ali. Exato. Entendi. É porque a gente fala... a gente ouviu falar, né? Muito tempo... eu posso falar por mim. Se eu falasse que eu trabalho desde 16 anos, por exemplo. Eu já fui vendedor desde loja, já fui empresário, ou seja... Eu acredito que hoje se entende muito mais o papel do vendedor e se entende que você tem que vender em qualquer ambiente, em qualquer profissão que você faça, você tem que vender. Senão você não sobrevive. Perfeito. Mas lá atrás, se você falar que você é vendedor, você não deu certo em alguma coisa na vida, né? E aí as pessoas têm muito esse estigma. Faz isso, cara, vende isso, você tem um dom de vender, você é um cara que... É isso que você tá falando. E isso não automaticamente se transfere em realidade de sucesso. Sim, porque é o seguinte, cara. Como a gente lida com pessoas, cada pessoa tem um perfil de comportamento. Aí você é um cara falante, muito bom de conversa. Pega um cara que é totalmente dominante. Tem o dominante alto, perfil dominante alto. O cara extremamente monossilábico. Você vai começar a conversar com ele, ele não... Cara, você vai se frustrar, você não vai vender, vai sair chateado com o cara, vai sair cheio de sentimento ruim. Verdade. Por quê? Porque, bicho, só conversa fiada não vale, cara. Sim. Só ser bom de conversa não gera negócio, cara.
Entende? Você precisa entender da pessoa, você precisa ler um comportamento. Até pra não se frustrar. Exato, cara. Porque Exato. às vezes você não... eu acredito muito nisso que você tá falando, de verdade, muito mesmo. Porque o cara, ele tem que ser um camaleão, de verdade. Ele tem que entender o cliente dele, essa parte de dominância, tem que entender qual a linguagem você tem que falar. E eu falo linguagem, não tô falando só de palavreado, de linguajar, de bate-papo. Tô falando de jeito de se vestir, de como você chega e tudo mais. Isso tudo comunica com o cliente também, né? Sim, consciente e inconscientemente. Exato. No seu caso, que tá promovendo esse movimento, é em nível de consciência alto. O cliente vai receber aquilo de maneira inconsciente, mas ele vai olhar para você e falar, cara, tem alguma coisa no Leandro que eu gostei. Aham. Esse cara, pô, tem alguma coisa entre nós aqui que é fundamental. Cara, coisa simples. Por exemplo, você vai para uma reunião e aí você... Uma reunião, uma sala como essa aqui, certo? Estão na mesa aqui, E sentando aí pra negociar. a gente senta e eu Vamos quero negociar com o e eu Jadson quero agora, hein? e eu quero que você tenha atenção no que eu tô falando. Se eu boto você numa cadeira em que você inclina, olha aqui como é que essa cadeira aqui é interessante, porque ela não inclina para trás. Se eu boto você numa cadeira extremamente confortável, que inclina para trás, Você vai que ficar aqui assim e tal. com esquece, 10 né? minutos de conversa, principalmente se você for uma pessoa mais visual, com 10 minutos de conversa, você já não tá mais na sala, cara, comigo. Você tá verdade. em outro lugar, meu amigo. Você já tá pensando no que você vai fazer depois que sair dali, que aquela conversa acabar e tal. Entende? Total. Então, tudo isso... Você vai parecer desinteressado, né? O cara, eu tô falando com o cara que... Você já passou por isso, né? Diabo. Você tá ali falando com o cara tá falando, fazendo outra coisa. Tá mexendo no celular, tá mexendo no computador, aí você tá falando não sei o que, entra a pessoa, o cara desfoca totalmente, fala, o que eu tô falando aqui? Sim. Aí você tem que ter um gatilho pra sempre Perfeito, voltar e chamar a atenção do cara. Pô, eu perfeito, tô mano. aprendendo Você é barra contigo, pesada, mano. né? Eu tô aprendendo Você é contigo, fera. né, irmão? E é exatamente isso, cara. Então, tipo, não... E se você é só bom de conversa, Você vai. você vai ficar ali desesperado. Você vai falar, cara, o cara não presta atenção em mim, o que eu faço? Eu não consigo falar e ser ouvido, sabe? verdade. Porque você é bom de conversa. Então, ser bom de conversa é um ponto legal que vai te ajudar muito. Se você conseguir formular pensamentos de maneira mais rápida, sabe? Ter um vocabulário bom, Você então vai saber, ter você vai saber. fluidez. A gente treina muito, por exemplo, objeções, né? Então você já tá, até nisso já tem treinado o que realmente você vai fazer. Se o cara se portar em relação a isso, você vai falar isso. Se o cara falar isso aqui, eu vou tentar entender esse lado. Tem um exercício que nós fazemos, assim, na negociação, que a gente chama de palavras ao vento. Senta numa rodinha, 3, 4 pessoas, e aí você lança uma palavra. Aí, Jadson, fala sobre cerveja. Aí eu tenho que desenvolver um discurso, cara, em cima daquilo, uma fala sobre aquilo. Isso vai me estimulando a ter um processo cognitivo muito mais fluido ali, muito mais rápido, muito mais dinâmico, sabe? Aquela coisa toda. Então, isso às vezes você não é tão bom de conversa, mas você consegue trabalhar, sabe? Legal. Você consegue se desenvolver. Você tem que entender um pouquinho de tudo. Exato. Sabe falar um pouquinho de tudo. Você tem que ser dinâmico, sabe? Ter uma fala dinâmica, entende? É importante, vai te ajudar, mas não é exclusivamente isso, entende? Entendi. Pô, top demais, cara, essa parte de negociação. Vou interromper aqui para falar da Enjoy de novo, né, pessoal? Acho que você conhecia a Enjoy já? Conheci, cara, pouco, pra falar Pouco? a verdade. Pouco. Aí, deixamos um cara aí, ó, pra falar um pouquinho. Pessoal, a Enjoy é uma escola de negócios. É a primeira escola do Espírito Santo de empreendedores. Então, se você tá ali querendo escalar os seus negócios, sua empresa, planejamento, esse aqui é o lugar certo. Então, a gente tem mentoria, tem grupos de empresários, network. Cara, a Enjoy, ela faz trabalho com muita força, muita solidez. Os caras são muito, muito feras nisso aqui. Eu já tive presente em algumas mentorias, tá? O Vander, que é o CEO aqui da Enjoy, Vander, você é fera, tá? Inclusive tem que presentear ele com um livro, né? Máquina de Resultados do Vander. Ele tá aqui, O Vander eu acompanho. Você O acompanha Vander eu ele? acompanho. Sigo ele no Instagram. E dá pra baixar pelo QR Code também, né? No link, no QR Code. Acho que é isso aí. Depois vai estar aí disponível pra galera baixar o livro lá e ler tudo certinho. Tá disponível. Show de bola. Voltando aqui, meu caro. Vamos nessa.
Vamos lá, hoje você está vivendo a parte comercial, implementando isso na parte corporativa, empresarial. Como é que você vê e percebe essa mudança de nível e comportamento ao longo da sua mentoria, por exemplo? Você consegue diagnosticar antes o cara que... Óbvio, né? O cara que tem algumas características que a gente consegue, ou você acha que isso é treinável, totalmente treinável? Cara, eu consigo observar, né? Sim. Eu vou dar um exemplo. Eu recebi um cliente no mercado imobiliário, tinha 6 meses que ele não vendia. Aí ele falou, cara, eu não sei o que rola, eu sempre bato na trave aqui e tal. E aí eu falei, cara, vamos fazer assim? Abre pra mim, por gentileza, compartilha seu atendimento comigo. Aí ele foi e abriu pra mim os atendimentos dele. Mas ele falou na sua frente ou ele é gravado o atendimento dele? Você gravou o atendimento dele? Não, tava isso pelo WhatsApp, certo? Ah, tá. Ele entrou em contato Pelo comigo, WhatsApp. cara, não consigo, tem 6 meses que eu não vendo, coisa toda. Então eu não sei o que tá acontecendo, que eu bato na trave, eu consigo engajar ali com os clientes e... Só que no momento do fechamento ali, alguma coisa acontecendo. E aí ele trouxe pra mim, cara. E no primeiro atendimento, eu já diagnostiquei. Eu falei, cara... Nossa, eu vou fazer também isso aí, cara. Eu vou fazer isso também. Mano, o que tá acontecendo aqui o seu nível de ansiedade tá muito grande. E é perceptível, e tô te falando no WhatsApp, cara. Doideira, perceptível a sua ansiedade e a sua preocupação em fechar a venda. Seu cliente está vendo, eu estou vendo. E eu nem estou negociando com você, eu estou vendo da leitura que eu estou fazendo. Aí ele falou, puta, mano, eu fico mesmo. Fico com medo do cara ir embora e não voltar mais, mano. Do cara falar que não. Do cara falar de me responder, então eu quero fechar aquilo ali na hora. Eu falei, cara, mas acredita em mim. O processo de decisão é dele, não é seu, pô. O que você tem que fazer é o trabalho bem feito. Fazer estruturado, seguir os passos. É isso. Porra, quem vai decidir se assina o cheque ou não, você empurrando ele ou não, é ele, cara. Agora, quando você se torna ansioso, você assusta o cliente. Porque pensa comigo, um dos pontos mais críticos da negociação é no início e no final. O início porque o cliente tem uma expectativa sobre... A outra parte tem uma expectativa sobre você. Pô, o que o Leandro quer comigo? Ele quer ganhar dinheiro em cima de mim, ele quer se dar bem em cima de mim. Certo? Sim. E o final é, cara, será que eu estou fazendo a melhor escolha? Será que eu estou fazendo certo? Que é o pêndulo da venda. E aí, se você não se concentra nisso, você quer acelerar, sabe o que vai acontecer com o seu cliente? Ele vai estar com a mente lá toda turva, porque, poxa, todos nós passamos por esse momento para fazer aquisição de alguma coisa. Quando você vai comprar um carro, você vai comprar um apartamento, você vai assinar um plano de seguro de vida, você fala, cara, vou fazer uma prestação agora, será que eu estou fazendo um bom negócio? Sim. E se o Brasil... Aí a cabeça começa de todo mundo, cara, é normal. Porque nós, o nosso cérebro, ele quer o tempo todo nos proteger. Então ele sempre vai lá na frente, cara. Ele sempre vai ficar buscando o e se, sabe? E aí o que acontece? Quando eu não me certifico de, por exemplo, falar com o meu cliente, fortalecer ele na decisão que ele está tomando, cara, o cara me procura. Por que o cara aceitou até que ele veio até aqui comigo? Quais foram os pontos da nossa... Por isso que eu digo da intencionalidade. Quais foram os pontos da nossa negociação, da nossa conversa, do nosso atendimento que tocaram nesse cara, que ele ancorou? Aí lá no final eu vou trazer isso de novo para ele. Falo, meu irmão, parabéns pela decisão. Nós estamos chegando no momento da gente assinar o contrato, mas olha, você está fazendo a escolha certa, cara. Você está protegendo sua família, porque ele falou que a preocupação dele é a família. Você está se precavendo aí de uma possível ausência sua no trabalho, né? De uma enfermidade. Cara, você está fazendo uma coisa maravilhosa. Você está comprando esse imóvel, você vai ter o rendimento dele em pouco tempo, cara. Você está fazendo um ótimo negócio, olha só. Lembra do comparativo? Lembro. Então, olha... você vai trabalhar comigo, hein, bicho? Desse jeito. Então, cara, aí quando chega no fechamento, eu fortaleço aquelas âncoras que ele teve positivas, ao invés de deixar ele pensando sozinho. Cara, será que vai dar errado? Pô, eu vou pagar lá R$3.000 de prestação, vou pagar R$700 de prestação todo mês, cara, e não vou usar. Eu vou deixar ele pensando isso? Não vou, cara. Só que quando eu tô ansioso, no caso dele, como ele estava ansioso... Muito tempo sem vender, ele não estava preocupado... Ele não estava se atentando que o final da negociação é mais tenso e que ele tinha que ter um cuidado diferente. E aí ele apertava o cliente, não, vou pensar melhor, cara, estou definindo ainda. Deixa eu ver com minha esposa.
Né, cara, eu vou pensar de novo, vou fazer cálculo de novo, aí os caras iam Botar embora, minha planilha, cara. são as desculpas que a Os gente caras sabe iam como é que embora, é, pô. né? Mas por quê? Porque eu acho que por trás ali existiam outros fatores que não foram abordados por ele naquele momento, em virtude da ansiedade. Então, eu diagnostiquei isso. Aí eu vou te falar uma coisa. No mês seguinte, tá? Ele fechou a mentoria e falou, caraca, beleza, fechou comigo. No mês, nós fizemos 5 vendas, cara. Sem fazer grandes mudanças, cara. Trabalhando aspectos relacionados à ansiedade no momento do fechamento, cara. Você, na verdade, a princípio, né? Óbvio. Eu acho que você colocou o refletor em cima do seu problema, irmão. Sim. É isso aqui, ó. Sim, mas a verdade é essa, pô. Porque quando a maioria dos profissionais do comercial, eles não têm consciência da negociação, cara. Eles não sabem onde eles fecharam o negócio. Eu te pergunto, Leandro, quando você senta com um cliente, você sai da mesa com ele, beleza, assinamos um contrato. Você tem que saber onde foi que você fechou o contrato com ele, mano. Sim. Onde foi o processo de definição? Mano, esse cara aqui eu peguei aqui, ó. Se você não sabe isso, ô Leandro, você sofreu a venda, mano. Você não fez a venda, mano. Verdade. A venda simplesmente aconteceu. Não foi você quem fez. E eu vou te falar, a grande parte dos profissionais não sabe. Assim. Né? Onde faz. Por exemplo, a nossa venda é baseada em 2 momentos, né? Então a gente fala que no primeiro momento, a venda acontece não é no close. É quando você realmente desperta a pessoa que ela realmente precisa daquilo. Então, eu sempre falo isso. Eu trabalho... Meu trabalho é de consultoria. Perfeito. De análise de risco. Muito parecido com o que você faz. Então, eu vou chegar no Jadson, eu vou analisar um pouco dos riscos que sua vida tem. Vou falar, Jadson, vou te proteger nisso. Eu vou colocar um refletor em cima daqueles... Inclusive, você vendeu pra mim, né? Não, olha... Inclusive, né? Excelente. A gente coloca realmente uma luz em cima das dores da pessoa e você vai solucionar. Você vai trazer a solução para aqueles problemas que ela tem, né? Perfeito. Ali você sabe realmente se você despertou ou não. Você vende ali. No momento que você nem está vendendo. Perfeito, cara. Só está conversando e fazendo um diagnóstico, né? Então é basicamente isso, mas muito parecido com o que você faz também. Você... analisa a venda do cara hoje, né, nessa posição de mentoria e analisa o que realmente coloca um refletor no que ele precisa melhorar. E isso, eu costumo falar com o pessoal lá, cara, a gente tem que refazer isso toda vez. Se você estiver controlando seus números, seus índices, você vê que alguma coisa saiu ali, cara, back to the basic. Volta ali e dá uma olhada no que realmente você está fazendo de errado, porque alguma coisa está fazendo de errado. Porque... muitas vezes, a gente fala muito isso também, os nossos meios corrompem muito o que a gente pensa de processo. Então você começa a ficar... Pega um nicho por exemplo, de um cliente, um nicho de um cliente que você começa a acertar muito naquilo ali, você vai fugir um pouquinho do nicho, você vai errar. Por quê? Porque você está ali já no automático para fazer o que você estava fazendo, estava dando certo. Você não vai ter o cuidado... Uma palavra aí, meu irmão, o maior perigo, o que mata mais profissionais no mundo, ótimos profissionais, é fazer no automático, irmão. Isso acaba... Eu já vivi isso. Eu peguei um vendedor brabo, tipo um cara bom, mano. Um cara com anos e anos de estrada. Aí o cara me chamou e falou, cara, eu quero que você olhe as 2 negociações minhas. Eu falei, claro, pô, vai ser uma satisfação, se puder contribuir com alguma coisa, bora. E aí ele me mandou as negociações por e-mail, né? Ele fez um compilado. E aí eu observei o que era. Aí eu falei com ele, cara, vou fazer o seguinte, eu não vou te falar pelo telefone, não. Vamos tomar um café pra gente conversar. E nem tipo de outro estado do país. Aí ele falou, beleza, vamos lá. Aí eu sentei com ele e falei, cara, olha aqui, atendimento perfeito, irmão. Perfeito. Só que você negligenciou pontos aqui que só tem uma explicação. Ele, qual? Pô, você tá fazendo no automático, mano. Aí ele me olhou assim, cara. Aí ele falou, mas por que você acha? Aí eu falei, poxa, olha só a resposta pro seu cliente, mano. Isso não é de uma pessoa que tá fazendo presente, sabe, tá intencional, ouvindo. que tá ali. Não é. Aí ele falou, cara, nos últimos meses os meus faturamentos caíram muito. E eu não tava entendendo por quê.
Aí ele falou, cara, e eu realmente estou fazendo tudo no automático, mano. Automático. Aí ele falou, pô, tô com outra negociação aqui que eu ia te mostrar. Era outra que eu ia te mostrar, eu não vou te mostrar mais porque não precisa. Eu já sei que eu tô errando, mano. Aí eu falei, é isso, pô. E aí ele falou, então tá bom. Aí ele foi e retomou, né? Começou a fazer. Aí ele começou, olha isso aqui mesmo. Aí tudo dando bingo. Aí fez a mentoria? Tudo. Quê? Fez a mentoria? Não, nem precisou. Foi 2 papos ali. Foi um insight. E aí ele retomou e cara, só bingo. Aí ele me manda, ó, bingo, sabe qual é? Por quê? Porque, cara, às vezes uma mudança, você sair do automático. Eu sempre digo isso, que a gente precisa ser mais intencional e sair do automático. Intencional, sair do automático, sabe, cara? Sim. Porque o automático precisa prestar mais cara, atenção. Sim, total, pô. Total. Eu posso falar porque eu acho que todo mundo que vende e já performou performance, em algum momento você vai no automático porque é muita coisa para fazer ao mesmo tempo e é a pior coisa que você vai fazer, porque você perde suas características positivas e você começa, às vezes, botar ênfase em características negativas que você tem. E todo mundo tem positivas e negativas. E saber enxergar isso rápido é primordial, né? Para um vendedor. Inclusive, time, né, tem que ter, você tem que enxergar e falar, não tá dando certo isso aqui. Vamos olhar o que tá dando errado. E voltando nisso, você que trata na questão da mentoria com esses caras, treinando esses caras para o mercado, objeções, como é que eles lidam com objeções? Assim, a gente estava falando do não e tudo mais, mas a quebra de objeções e a reconstrução objetiva disso, por exemplo, tem uma insegurança, né? Se o cara toma uma objeção, ou às vezes não está preparado, ou não estava esperando aquilo, como é que você treina esses caras para isso? Eu tenho 2 estratégias que funcionam bem. Uhum. Existem várias, mas tem 2 que eu trabalho que funcionam bem. A primeira é antecipar a objeção, né, cara? Pô, você já está no mercado há muito tempo, você atende clientes há muito tempo, você já sabe quais são as principais. Mas e quando eu sou surpreendido por algo que eu não esperava? Isso. Primeiro ponto eu tenho uma trilha que eu sigo. E, cara, eu não gosto de criar fórmulas secretas. Vou anotar aqui, velho. Eu não gosto de criar fórmulas secretas e nem nada, mas essa funciona em 99% das vezes. O primeiro ponto eu valido o meu cliente. Validar cliente, tá. Eu não vou confrontá-lo no momento em que ele me traz uma objeção. Tipo, como é que é isso? Por exemplo, você fala para mim, cara, eu acho que não é o momento agora de eu assinar, de fazer um plano de previdência ou fazer um seguro. Sim. Certo? Eu acho que estou com as coisas andando aí na minha empresa, estou tendo que investir um capital lá e tal, acho então que agora não é o momento. Geralmente as pessoas, não, cara, que isso, agora é o momento sim, você tem que fazer isso, pô, imagina só. Primeira coisa que eu faço, cara, eu entendi, cara, entendi. Eu sei que em alguns momentos a gente precisa ter mais direcionamento, né? Direcionamento na nossa folha de pagamento, direcionamento no nosso lucro, né? Onde a gente vai investir e fazer o aporte financeiro. Eu entendo isso e, cara, você tem toda a razão em ter esse olhar para os seus negócios. Validei o cara. Então o cara, ele vai entender que, pô, ele não está me confrontando aqui e nem dizendo que eu estou errado. Já coloquei aqui. Você tem toda a razão. Sim. Você falou isso, você quebrou o cara. Sim, isso aí. Esquece. Aí no segundo ponto, o que eu faço? Eu já crio uma percepção dele de empatia, que eu tô tendo empatia com ele. Como é que eu faço isso? Falo, cara, eu mesmo já houve momentos em que eu tive que decidir entre alguns investimentos que eu fiz, pô. E é super natural, né? Eu mesmo já fiz isso, já deixei de fazer isso para fazer aquilo e tudo. Mas agora, fulano, aí é o ponto em que eu vou me posicionar. Então, primeiro, eu valido. Segundo, eu desenvolvo empatia. Terceiro, eu me posiciono, cara. E esse posicionamento é o posicionamento que vai fazer ele refletir, cara, na tomada de decisão. Certo? E aí, o que eu fiz com ele? Você puxa no seu despertar tudo. Eu falo, olha, faz todo sentido, mas imagina só, cara. Eu não posso deixar de te falar isso. Mesmo concordando com você, eu não posso deixar de te falar isso. Imagina se no próximo mês você vivencia uma situação em que você fica inválido.
como é que a sua empresa vai estar respaldada, como é que a sua empresa vai estar resguardada. Sim. Eu entendo que esse valor é importante, mas imagina isso de uma forma macro, cara. Entende? Se você não tiver aqui para gerar esse valor, quem gera o valor é você. Exato, irmão. Então, pô, eu não vou conseguir fazer o cara refletir? Duvido. Primeiro que eu fiz ele baixar a guarda. Sim. Porque quando o cara fala pra você assim, cara, não é o momento, ele levanta a guarda, ele espera, ele imagina o quê? Que esse cara vai vir querendo dizer, não, cara, agora esse é o momento, por que não? Me explica. Sim. Ele levanta a guarda. Objeção. Quando eu falo, cara, não, você tá certo. Aí eu faço o cara dar uma respirada, baixar a guarda. O que você geralmente aconselha assim? Porque a gente está falando de objeção e 90% das vezes a objeção não vai ser verdadeira. Sim. Vai ter uma objeção, algum motivo real por trás da objeção. Isso aí tem no livro Negocie Como Sua Vida Dependesse Disso e também tem Inclusive, eu comecei a ler. Esse livro é top. E né, Como Chegar ao Sim Sem Fazer Concessões. 2 livros top. E ele fala muito sobre isso, né? No Como Chegar ao Sim Sem Fazer Concessões, o William Ury fala sobre isso. Geralmente as pessoas, elas negociam por uma posição. Fico, não fico, preço tá caro, não tá caro. Só que a gente precisa entender qual é o motivo de interesse por trás da posição. Entendeu? Então, Como assim? existe uma objeção do seu cliente, mas qual é a objeção real? O que realmente tá pegando? Beleza, Sim. aí você pode criar perguntas para isso, isso. entendeu? E aí você vai entender o que de fato tá fazendo com que ele... Vamos supor que ele fale que é o preço. Uhum. Fala, beleza, cara, entendi, é o preço, né? Se não for o preço, se eu resolver a questão do preço, tá tudo certo? A gente consegue fechar aqui o nosso plano? Aí você vai sentir se sim, se é o preço ou se não é. Né? Claro, pô. Mas tem muito isso, né? Por exemplo, tem que planilhar isso aqui. Deixa eu conversar com... No meu caso, né, pessoal? Que eu vendo seguro de vida. Eu sempre coloco a posição assim, tenho que conversar com minha esposa. Pô, realmente, isso é uma decisão muito importante. Mas deixa eu te perguntar, Jadson, uma coisa. Se você vai viajar, você entra no carro e sua família toda dentro do carro, você pede a sua esposa para botar o cinto nas suas crianças? Ou você vai colocar? Tipo, você está fazendo um passo para proteger a sua família e ela própria, e você precisa perguntar para ela se isso é bom ou não? Então, isso pode ser conflituoso, cara. É por isso que eu faço essa trilha aí. Porque eu, cara, entende? Obviamente que é o posicionamento já, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou falar, cara, uma decisão como essa, que é uma decisão que envolve a família, olha como é que eu tô fazendo. Ela precisa ser tomada em família. É importantíssimo sua esposa, você compartilhar isso com ela. Exato. Né? Você abrir, falar da sua preocupação, eu tenho certeza que ela vai achar, inclusive, isso nobre da sua parte. Eu também costumo, eu sempre priorizo as decisões que envolvem mais pessoas, ou a minha família, por exemplo, eu costumo também fazer como você. Cara, eu tô criando uma paridade entre nós dois. Só que aí como eu vou fazer a mentoria dele. Como eu sou um cara que me importo com isso e eu faço dessa forma, eu entendo também, cara, que isso é indispensável. Aí você posiciona, pô. Isso aí. Aí você fala do cinto. Sim. Vou fazer uma analogia para você que é a que eu penso, tá? E foi inclusive ela que me fez tomar determinadas decisões da minha vida. Uhum. Se eu vou dirigir um carro, tá com a minha família dentro, né? Todo mundo... Eu tenho que botar... Aí você conta essa história do cinto aí que eu peguei mais ou menos. Mas aí você bota... Basicamente você pergunta se você vai botar o cinto nas crianças para sua esposa, ou você chega e coloca. Aí você vai falar isso porque você contextualizou de uma maneira muito mais aprazível, meu irmão, pro cara, entende? E eu acho que é aí que eu inverto o jogo, pô. Entende? Entendi. Porque inconscientemente eu validei esse cara, eu criei uma... E trouxe a solução para ele, posicionei ele. Perfeito. Aí ele vai, cara, esse cara tem razão, pô. Esse cara tem razão. Acho que não... Tô pensando aqui em botar o dinheiro ali, e mês que vem, se eu quebro uma perna, eu fico impossibilitado de conseguir, né? Show de bola. Isso acontece bastante. Sim, em todos os segmentos, cara. Em todo lugar. E isso é uma arte. Eu gosto de falar que é uma arte de você entender e leitura de cliente e realmente entender por que
daquele não, ou daquele talvez, ou de qualquer objeção que tenha, sempre tem um porquê de algum processo que você errou em algum determinado ponto. Mesmo que seja uma objeção verdadeira, porque você não tratou ela antes, você errou no processo. E eu digo uma coisa também, tá? Você não se antecipou a ela. Ou, cara, o cliente ele esconde o real motivo porque ele entende que se ele te der o real motivo, você vai conseguir trabalhar com ele. Então, assim, é algo que você tem que conquistar mesmo. Então, a negociação também usa como dentro da preparação, a gente usa o processo de investigação. Ela está ali dentro. Isso faz parte. Entendeu? Sim. Por quê? Porque, cara, eu preciso entender um pouco mais para saber quais podem ser os reais motivos ali, né? Então, pô... Perguntar é vender. Não, vender é perguntar. Perguntar, exato, cara. Então, eu tenho que ter interesse sobre aquela objeção, por exemplo. A gente costuma... ter um rapport, você tem que conhecer um pouquinho da história do cara. Olha só, o que o psicólogo em geral faz? Ele responde uma pergunta com outra pergunta. E por que isso, mano? Por quê? Porque a gente você entende... Que me responde, você que é psicólogo. Por quê? Porque a gente entende que você vai, através das... Você faz uma pergunta, certo? Através da pergunta que eu devolvo para você, eu faço você refletir sobre ela. E aí você vai buscar... As pessoas, elas tendem a complementarem suas respostas quando elas acham que são insuficientes. Então, se eu faço uma outra pergunta, pego a sua pergunta e te devolvo, você vai se sentir impelido a ter que responder ela, porque foi insuficiente. Caraca. Entende? Então, é por isso. Por isso a importância da pergunta e devolver a pergunta. Às vezes você só muda a roupagem da pergunta que eu estou devolvendo, mas eu devolvo a pergunta. E aí eu faço você refletir e se sentir na obrigação de me dar uma resposta mais completa. Por exemplo, tá caro. Tá caro. Me deixa, mano. Você não vai querer, vai se sentir na obrigação de falar, tá caro porque eu tô... Cara, é assim que funciona. Entende? Muito. Entende? Vou começar a fazer isso agora. Pô. Tá caro? Tá caro? Você achou caro? Tá caro. E aí ficou espera, pô. Eu digo assim, ó, o negociador, ele sabe usar o silêncio. Total. Sabe usar o silêncio. Silêncio é matador. Então, se eu faço essa pergunta, curta, grossa, e uso o silêncio. Quem responder primeiro perde. É isso, cara. Você acha que ele não vai responder? Ele não tem essa consciência que nós temos como negociador. Sim, verdade. Entende? E ele vai responder. Pô, isso é fantástico. Uma aula aí, pessoal, aqui, ó. Mentoria do cara depois, eu vou fazer, com certeza. Cara, perfis comportamentais. A gente estava falando de nichos de mercado. Eu sei que você trabalha muito na parte de imobiliária. Hoje você atua muito forte nessa área, né? Sim. Como é que é essa adaptação? Assim, existe uma adaptação ou a gente consegue, por exemplo, readaptar? Ou vendas é um passo a passo, é um processo que você consegue replicar em todos os nichos, por exemplo? Eu digo assim, olha só. Dentro de cada nicho, você tem a sua especificidade, que é o produto que você vende. Perfeito. Certo? É o produto que você vende. Agora, quando eu vou falar com você sobre quem compra o produto, eu estou falando de uma outra pessoa, cara. E aí eu preciso entender que você tem um perfil de comportamento, certo? E aí, que eu não ensino o vendedor de seguro a vender seguro, meu irmão. Isso aí é você que tem que se virar. Pô, você tem que estudar o seu produto, você tem que dominar o seu produto, você tem que... Seu produto, a pessoa tem que olhar para você e você ter quase que todas as respostas sobre ele para a pessoa. Sim. Sobre o seu produto, tá? Sim. Então, eu não ensino um vendedor a vender o produto dele. O que eu faço é conduzir essa pessoa a entender o próximo nível, que é pegar o seu produto e conseguir torná-lo, embalar ele para aquela pessoa. Mano. Isso Entende? é importante, entendo total. Aquela pessoa, não é pegar o seu produto, vou pulverizar Você ele. replicar ele em qualquer nicho. Isso para você. Então, a gente vai pegar um exemplo aqui. Se você senta com uma pessoa que eu citei anteriormente, dominante. Sim. Ela tá totalmente voltada para resultado, mano. Totalmente. Ela é objetiva, direta. Então, resultado é a linguagem que você vai conseguir falar com aquela pessoa. Às vezes eu faço
quando eu sinto que é isso, eu já pergunto antes, por exemplo. Antes de iniciar. Cara, deixa eu te perguntar um negócio. Você é mais objetivo ou você é mais detalhista? Antes de começar, eu pergunto. Porque se eu sentir no rapport que o cara é um pouco assim, se ele é bem prático, e eu quando eu tô na frente do negociando, eu quero tentar trazer detalhes. Então, às vezes pode incomodar o cara. O cara é mais resultadista e quer resolver, cara, o que você realmente vai me ajudar aqui? Isso aí. E aí eu pergunto antes, cara, você é mais detalhista ou você é prático? Porque se você for detalhista, eu vou te explicar de uma forma. Se você ser prático, eu vou abordar de outra forma. Você acha que isso é válido ou não? É válido, claro que é. Só que é Pode o seguinte... falar se não for, pô. Não, eu tô falando... Mas é válido. Não, mas é válido, cara. Total, pô. Uhum. Só que... Você pode pegar um cliente... Tem que entender que... Você pode pegar um cliente que nem sabe o que ele é, mano. Sim, Você tem que entender se o cara vai estar falando a verdade ou não. E você pode pegar um cliente que também nem sabe o que ele é, cara. Sim. Um exemplo, você pega um cara que é estável. Tem um perfil ali mais estável. Ele não sabe se ele vai pra frente ou se ele vai pra trás. Nossa, mano, verdade. E você não consegue ter expressão dele assim, você não consegue ler muito, cara. Então, pô, se você fazer uma pergunta dessa para um cliente, para uma pessoa assim, você vai ficar na mão, cara. Você vai ficar mais perdido ainda, porque ele vai te falar uma coisa e a outra. O estável, por exemplo, ele não tem o perfil de quem confronta, de quem se opõe. Entende? Obviamente não pergunto isso para todo mundo. É quando eu sinto realmente Perfeito. que eu preciso otimizar aquilo. Perfeito, cara. Para não ficar obviamente, quando você tem uma experiência, você consegue ler isso na pessoa. Porque se você for muito detalhista, uma pessoa que é muito prática, aquilo lá vai se tornar chato. Agora, você pega um conforme, que é um cara extremamente detalhista, meu irmão, que se você não trouxer para ele Exato. um negócio bem estruturado, no passo a passo, se ele conhecer a história da Prudential lá de fora, você não vende para esse cara, pô. O cara mais analítico. Você quer ser muito mais dinâmico e você não vende para esse cara, pô. É verdade. Então, você conseguir ter... É esse o meu trabalho, na verdade. É apresentar esses perfis para as pessoas e com tudo isso, ajudá-las a criar uma estratégia para aquela pessoa. Mas tem alguma técnica para isso? Para isso, para você entender, para você identificar rapidamente o perfil. Ah, claro, você tem que dar uma estudada, né? Nisso aí, porque é complexo, tipo, são muitas informações sobre as pessoas, né? Características peculiares, né? São várias características. Então tem, mas o poder de observação já vai te ajudar pra caramba. Sabe? Quando você sentar, eu digo assim, ó, um bom negociador, ele não é menino de feira. Ele é, como eu disse anteriormente, ele é sempre intencional. Então, eu vou sentar com você prestando atenção em tudo que você fizer, cara. Se eu tô aqui falando há 5 minutos e eu já percebi que você tá longe, eu vou tentar encontrar aquilo que tinha minha atenção. Então, falei de número, ele conectou aqui. Então, eu vou parar de ficar contando história, meu irmão. Eu vou falar de número com você. E aí eu vou te fazer perguntas sobre isso. Vem cá, meu filho, como é que é o seu negócio? Quantas pessoas são? Quanto você gera? Qual a sua receita? Quanto? É, isso aí. Então, beleza, olha só, imagina comigo aqui. Se você fizer um aporte nesse plano, dessa forma aqui, você vai poupar tanto. Entende? Aí eu trago esse cara. Agora, se eu pego um cara que é muito mais emocional, eu percebo que ele gosta de história, de contar história, aí eu começo a falar de número com ele, eu vou fazer o atendimento todo e não vou convencer esse cara a fechar comigo. Porque ele vai falar, mano, o cara só fala de dinheiro, mas esse cara só pensa em dinheiro, ele não quer saber de mais nada, meu irmão. Não quero fechar com um cara assim. Então eu presto, esse cara aqui é um cara que eu tenho que falar da família, falar do cuidado com a família, falar, sabe? Sim. Só que tem que ir no emocional. Quando eu entendo o perfil do cliente, e aí por isso que vão entrar as técnicas para eu absorver isso, eu ter essa percepção rápida, cara. Eu não ter essa percepção lá depois de tanto tempo tentando... Depois de já ter errado. Ou tentando conectar tanto tempo com a pessoa. Isso para mim é... Eu te perguntei se existe técnica realmente, porque eu atribuo muita hora de voo também. Perfeito. É o quanto de você já fez aquilo várias vezes e você aprende ou não, né? Perfeito.
Mas tem uma técnica, então, para você talvez perceber porque na verdade são características, né, cara? Por isso que eu digo assim, nós vamos estudar as características daquelas pessoas. Não existe uma técnica que eu diga, olha, você vai fazer isso, 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 e a pessoa vai ter um outro comportamento que ela vai... E aí você já sabe que ela é tal perfil, ela é estável, entende? Sim. Então, existem as características das pessoas. Então a gente vai estudar sobre pessoas também, entende? Só que qual é o ponto aí? As pessoas têm horas de voo e elas identificam. Pô, tem alguma coisa nesse cara, eu acho que eu preciso ser mais direto com ele. Só que qual é o grande ponto, mano? É você trazer isso para nível de consciência, velho. De já bater o olho e falar, meu irmão, é isso. É de você entender, não saber. É isso. É porque às vezes você percebe, por você ter experiência, só que você não sabe o que é, né? O grande ganho, por exemplo, no que eu faço hoje, é trazer consciência, cara. Entende? Porque você já faz. Eu sempre digo para pessoas isso, cara. Vocês já fazem. Agora, vocês sabem o porquê. Por que vocês já fazem? Como isso liga o clique em vocês? Eu acho que esse é o ponto, cara. Porque aí eu vou sempre ser mais direto e você sempre ser mais efetivo, assim, sabe, cara? Muito legal, muito legal. Isso faz muita diferença mesmo. Porque muitas vezes é intuitivo isso, né? Quando o cara tem experiência. E você saber o porquê, isso vira conhecimento. É o que pra mim eu consigo enxergar. Sai de uma coisa intuitiva e realmente vira conhecimento. Sim. E você consegue diferenciar, né? Porque assim, ó, às vezes o cara tá performando muito bem, porque ele é bem intuitivo. Só que aí, no mês, ele não performa tanto. E aí ele não sabe o que tá acontecendo. Sim. Aí, no mês seguinte, ele volta a performar. No outro mês, ele não sabe, não performa. E aí eu digo assim, Leandro, cara, às vezes é pela falta de consciência, de ensino mesmo, sabe? De uma leitura muito mais consciente. Entende? De conhecimento, de conhecimento, de instrução mesmo, sabe? Então você faz muito bem, porque você já absorveu aquela experiência, aquela vivência, só que aquilo não te dá a recorrência, porque às vezes você vai errar porque você não tem o conhecimento da instrução mesmo, de já olhar e falar, pô, mano, é isso. Não sabe por que você faz aquilo. É isso. Você vai na intuição. Cara, você mencionou aqui uma palavra, muitas vezes, né, no nosso bate-papo. Ser intencional. Ser intencional, eu considero algo muito importante. Mas o que você diria, o que é ser intencional? Porque muita gente tem medo de ser intencional para não parecer interesseira, né? O que você diria? O que é ser uma pessoa intencional para você, assim? Cara, primeiro, eu não vou sentar ali, se a gente vai falar sobre negócio, certo? Eu não vou sentar ali para conversar sobre o sexo dos anjos com você só. Eu preciso canalizar aquilo pro meu objetivo, cara. Né? Qual é o meu objetivo? É entender você para sanar uma dor sua. Então a gente vai sentar e eu vou conversar com você e vou direcionando o nosso diálogo até que eu descubra qual é a sua dor, mano. Eu vou sentar contigo para te ouvir e eu vou de fato prestar atenção sem te julgar. Entendeu? Sim. Sem criar conclusões precipitadas. Por quê? Porque eu preciso ouvir o que o Leandro tá me dizendo. Eu vou deixar você falar, Leandro, ao invés de só querer falar do meu produto. Entendi. Por quê? Porque mais importante do que eu tô vendendo é o que você tá me trazendo. Porque se eu só apresentar o que eu tô vendendo e não souber quais são as suas dores, como o meu produto resolve o seu problema, eu não vou conseguir vender. Então eu preciso te ouvir, cara. Tem um monte de negociador que quer falar mais do que o Mas cliente, maioria. Por quê? Porque, não é intencional. Ele pensa que ele tem que falar do produto dele. Na verdade, é quase que o oposto. Eu tenho que ouvir você, cara. E aí, como eu domino o meu produto, eu vou saber onde encaixar para você. Esse para mim é o maior problema e tem muito a ver com a questão de ansiedade. Você falou, você tem tanto conhecimento às vezes que você quer derrubar aquele conhecimento em cima do cara. E não é assim. Pô. É o contrário, você vai massificar o cara de conhecimento. Não é assim que funciona. Então, você acha que ser mais reativo para um vendedor, para um negociador, é talvez mais interessante do que ser um cara que é ativo, por exemplo, que quer colocar conhecimento para a prática?
a prova? Não, na verdade eu penso que é o contrário. Ser mais ativo no sentido de, cara, no momento em que eu identificar, eu vou colocar determinadas palavras, no momento que eu identificar, eu vou trazer o meu produto. A reatividade, ela pode ser algo que se eu for excessivamente reativo ou se eu não souber... Tem que ter uma dosagem nisso aí, né? Eu posso me perder, sabe? Sim. Então, eu digo, nós precisamos ser mais ativos de maneira intencional. Entendeu? Ah, entendi. Mais ativos de maneira intencional. Eu acho que esse é o grande ponto. A reatividade sem intencionalidade vai te levar para o buraco. Sim. Entendeu? Sim. Então eu uso uma ferramenta que Freud fazia. Freud pegava os clientes dele, botava naquela... Por isso que tem aquela cadeirinha assim, né? Que o pessoal deita. Isso. Assim? E ele deixava o pessoal falar, pô. O cara falava sobre sonhos, aí ele fazia a interpretação dos sonhos. Mas primeiro o cara contava tudo. Aí depois ele ia entender, interpretar aquilo. Então, o que eu faço, o que eu acho interessante, eu preciso te ouvir mais, cara. Então deixa você falar mais. E eu vou sendo sempre estratégico, pontual ali, sabe, cara? Caminhando com você. E é aí que eu entro, que eu falo da intencionalidade. Você fica falando, eu fico visualizando as coisas. Parece que eu tô olhando pra cima, pessoal, que eu fico visualizando o que ele tá falando. Isso faz muito sentido o que você falou, mas isso não é algo tão simples e não é tão natural como deveria ser, tá? Eu falo isso porque eu percebo isso. Pessoas tentando ser intencional, sendo intencionais na intenção de ser intencional. Não, aí fica o negócio... Entendeu o que eu tô falando? Entendi. Como é que traz... Porque a intencionalidade não é algo ruim. Mas Não, como pô. trazer naturalidade para isso? Primeiro, eu acho que você se interessar pelas pessoas. Eu digo assim, cara, vendedor que não gosta de gente, ele não tá na profissão errada, velho. Tá na profissão errada, já conversa fiada. Ué, é simples, pega um cara que performa muito e o cara que performa menos. Vamos ver aí qual é a diferença deles, pô. Simples. O cara que performa mais, ele tá mais disposto a entender de gente, a entender do cliente dele. Então eu vou ser intencional a partir desse princípio. Eu preciso te entender melhor, cara. Eu preciso ser genuíno com você, entendeu? Você tem interesse? Tenho. E eu não escondo isso de você, pô. Por que eu vou esconder isso de você? Você já sabe que eu tenho interesse. E eu tenho interesse, só que o meu interesse não tá à frente do seu interesse, mano. Em hipótese nenhuma. Esse talvez seja a maior barreira disso. Porque esse é realmente o medo do negócio, cara. O cara perceber que você está sendo intencional não é problema. Não. Mas as pessoas enxergam às vezes como problema e isso se torna um problema. Olha só, eu vou trazer um exemplo aqui que ele é claro, sabe? Qual é o exemplo? Eu vou atender uma ocorrência de negociação, de crise com um sequestrador. Sim. Ele sabe que eu quero que o refém seja liberado, pô. E eu não escondo isso dele. Só que, genuinamente, o meu objetivo não é só com o refém. O meu objetivo é que ele liberte o refém, mas que, além disso, ele saia com a integridade garantida, que ele saia de boa. Ele vai responder o processo? Vai, tá tudo certo. E ele sabe disso. Mas o meu objetivo meu amigo, primeiro eu preciso que você entenda que eu quero aqui garantir sua segurança para depois... Porque se a sua segurança estiver garantida, se a gente se entender, o refém vai ser uma consequência, pô. Então, se eu resolver o seu problema, a comissão ela vem depois, pô. Eu enxergo na prática isso que a gente está falando, que a maioria das pessoas tem medo de ser intencional para não se parecerem interesseiras. E quando, na verdade, é muito contrário, né? Muito interessante você ser intencional, porque, pô, meu modo de vista, tá? Eu ser intencional, por exemplo, com o Jadson, é porque eu quero conhecer um pouquinho mais do seu mundo. Eu quero estar presente mais, te entender mais onde eu posso te ajudar nas suas dores, no que eu realmente posso solucionar. Isso é ser intencional. Sim. Então, eu vou frequentar os mesmos ambientes que você, eu vou tentar ir fazer o que você gosta de fazer, num hobby ou qualquer coisa desse tipo,
porque eu quero te conhecer melhor. E eu te conhecendo melhor, fica mais fácil da gente ter uma negociação. Eu já ouvi frases muito interessantes. Uma delas é, primeiro a gente cria relacionamentos, depois a gente faz negócio. Isso aí. Né? Basicamente isso. Cara, eu acho que é uma premissa bem interessante essa, sabe? E você buscar entender mais a pessoa não é pecado, não, mano. Não tá errado, sabe? Né? Show de bola. Poder de como fazer na negociação. O como fazer é tipo o como, né? Não no resultado. Você disse que o como fazer é mais importante de quando fazer, né? Você falou isso. Fazer, né? O que fazer. Sim. Explica essa lógica. Cara, assim. Vamos lá. Você tem que fazer uma ligação, certo? Qual o objetivo daquela ligação que você está fazendo? Você sabe? Porque as pessoas pegam o telefone e simplesmente, meu irmão, beleza, tem que ligar, nós vamos ligar. Vai ser uma porcaria a ligação, meu irmão, porque você vai gaguejar. Você não vai saber. O seu cliente falar alguma coisa. Cara, é o como. Beleza, eu vou ligar. Qual é o primeiro ponto? Planejamento. Qual o objetivo dessa ligação? O objetivo é reativar o cliente, não é fazer venda nela. Beleza. Marcar uma reunião? Marcar uma reunião. Eu preciso ter isso claro, meu Sim. irmão. Porque o script que eu vou desenvolver a partir daí... É diferente. É diferente, pô. E as pessoas não... O cara pega simplesmente o telefone, beleza, eu tenho que ligar para 50 contatos. Hoje eu vou ligar para 50. Cara, ele liga para 50. E liga. O retorno dele é baixíssimo, o aproveitamento baixíssimo. Ele termina as ligações sem saber... Perfeito. Entende? Então, o planejamento, a estratégia correta, saber como construir isso. Eu acho que é mais importante do que pegar e fazer, mano. Basicamente é o que a gente estava falando, né? Você vai ter um cara que vai ligar para 50 pessoas e vai marcar nenhuma, e tem um cara que vai ligar para 10 e vai ter uma assertividade melhor. Vai ter nas 7 ligações, por exemplo. Isso aí. É exatamente entender processo, na verdade. E o como fazer é processo, você entender. Sim. Se você ligar para um cara para, por exemplo, marcar uma reunião e você começar a vender pro cara, acabou, velho. Você não vai vender. Você não vai marcar nem reunião. marcar reunião. Você não vai fazer nenhuma das duas isso aí. coisas. Então, o que acontece muito, geralmente, quando você está tentando prospectar e ligar para um cara, o cara quer saber cara, isso aqui é tão importante para você que eu prefiro conversar contigo, marcar um café para a gente explicar. Exato. Ontem eu estava fazendo roleplay com um mentorado meu. Explica o que é roleplay pra galera. É uma dinâmica de rodada de atendimento de venda ali, né? E aí eu coloquei ele lá, botamos um telefonezinho, e aí a gente pegou uma lista de clientes que entraram em 2023, cara. Ele falou, rapaz, você tem coragem? Eu falei, vou meter bronca. E aí a gente pegou os clientes para fazer esse remarketing, com esse contato, prospecção ativa. E aí teve clientes que entraram em 2023 que haviam desistido de comprar já. Ele ligou e tal. Só que ele foi sendo interessante, se mostrando mais interessado. E os clientes, e ele conseguiu trazer os clientes de novo, cara. O cara, não, beleza, irmão, então faz assim, me manda um fluxo aí que eu quero entender e tal. Olha a objeção de um dos clientes. Rapaz, que o Brasil, do jeito que tá aí, né, não sei o quê. E, cara, é uma coisa natural isso aí. Só que eu fiz a pergunta pra ele, eu anotei no papelzinho e falei, cara, pergunta pra ele o que ele faz, com o que ele trabalha. O cara era empresário e era dono de loja de varejo. Falei, então me mete em marcha. E aí, por que a pergunta, aquilo era importante saber? Porque a percepção de uma pessoa que é CLT é diferente de uma pessoa que é empreendedora, né? Então, a gente já, aí a gente conseguiu já trazer ele para o fluxo, cara. Aí ele foi abordando, entende? Então, assim, esse processo, ele é interessante, cara, sabe? De você ter uma forma de fazer, de você ter um processo para fazer, enfim. Não, isso é fundamental, né? Isso é fundamental, você entender o porquê dos caras também, né? Do quem você está ligando, que você entender um pouquinho do que impacta ele, que não impacta. E o nosso objetivo ali, olha que interessante, o nosso objetivo ali era simplesmente entrar em contato com os clientes e entender qual era o momento deles. Só que a partir daquilo foi sendo construído na própria ligação, a gente foi avançando para as próximas etapas, cara. Entende? Ali dentro mesmo. A gente entendeu o momento do cliente, qual era a objeção do cliente, o que ele tinha desistido. E ali dentro a gente conseguiu ir construindo o avanço para as próximas etapas.
Cara, a gente tá, infelizmente, aí quase encerrando o nosso bate-papo, mas queria que você falasse pro pessoal que tá vendo a gente algumas dicas que você poderia dar para alguém que está, por exemplo, iniciando na área de vendas ou de negociação, ou até mesmo no cara que está performando, mas que precisa melhorar ou que quer ter um alcance maior. Que dica você daria assim? E se vende sua mentoria também, pessoal. Tá, beleza, cara. E a dica que eu mais acho preciosa é um outro caminho que eu desenvolvi, que seja mais interessante, mais interessado e menos interesseiro. Eu acho que esses são os principais pontos para você que quer melhorar a sua performance, para você que está começando e para você que quer manter a boa performance, cara. Seja mais interessante, mais interessado e menos interesseiro. Eu acho que sair do bolo ajuda muito, sabe? Quando eu digo bolo cara, tem um monte de pessoas fazendo as mesmas perguntas para o cliente, cara. Seja mais interessante, pô. Mude os estímulos. Trabalhe novos estímulos. Você tem ferramentas para isso, cara. Sabe? Para tornar esse contato com o cliente muito mais prazeroso para ele, pô. Esse é um ponto. Ser mais interessado se interesse mesmo pela pessoa, sabe? Sim. E menos interesseiro, cara. Você não ganhou nada, você só ganha depois que a venda é completa. Então, para de pensar, cara, se eu fechar com esse cliente ou se eu perder esse cliente, eu vou perder a comissão. Você só perde o que você ganhou, cara. Você não ganhou nada ainda, entende? Então, ser menos interesseiro, assim. Então, ser mais interessante, mais interessado e menos interesseiro. E uma outra coisa que eu acho fundamental, ser mais intencional e menos reativo, cara. Sim. Eu acho que são pontos são dicas que eu acho que vão funcionar em todas as instâncias, cara. Para qualquer tipo de negócio, qualquer ramo de negócio. Show de bola. E fala um pouquinho sobre onde te encontrar, como é que te acompanha, como é que faz para ser mentorado, para virar. Legal. E até eu quero saber já, cara. Tá, legal. Então, eu tô nos canais aí de relacionamentos, né, cara? Instagram, Facebook, LinkedIn. Então, se quiser me achar pelo Instagram, que é mais fácil. Você é casado, bicho. Não, peraí. Social. Relacionamento só com minha esposa e ela é brava. É o @jadson.vasconcelos, aquele tracinho embaixo, underline. Né? E aí lá no Instagram eu tenho muita coisa, né? Eu divulgo muito material, um pouco de rotina, trago conteúdo. Você tá com turma aberta assim ou é mais particular que você faz? Então, eu agora tô... Inclusive, muito bom você fazer essa pergunta aí, nem foi combinado. Essa semana, agora, no mês de abril, a gente inicia um novo projeto com turmas de mentorados, né? Para negociação. Tá vendo aqui, ó? É muito legal, muito legal, isso aí. E eu trabalho também com a mentoria individualizada, né? Então, são os produtos que hoje eu trabalho. Eu faço palestras, workshop, e por aí vai, cara. Show de bola, show de bola. Pessoal, antes da gente finalizar também, voltar a falar da Enjoy, quero lembrar que se você quer vender mais, prosperar no seu negócio, construir autoridade e criar conexões verdadeiras, a Enjoy é o lugar que você precisa para alavancar o seu negócio, tá? A Enjoy é uma escola de negócio, tá? A primeira escola de negócio do Espírito Santo. E ela cria soluções disruptivas o tempo inteiro. Então, você vai ter mentorias aqui, através de grupos, para montar a melhor estratégia para sua empresa, para sua companhia e aprimorar a gestão dela também, tá? Vendas, estratégias, além de formar parcerias, network aqui, só tem águia aqui junto à Enjoy, tá, pessoal? Quer saber mais? Como é que a Enjoy pode te ajudar a crescer? Clique no link, no QR Code que vai estar aqui disponível para você, tá? O CEO da Enjoy, que é o Vander Miranda, está presenteando para todo mundo que entrar com o link, o QR Code, o livro Máquina de Resultados. É a história dele, que ele é uma máquina de resultados, então ele trouxe aí, podendo compartilhar um pouquinho da história dele com a gente, gratuito, tá? Então baixe aí pelo QR Code, pelo link, tá? E não perca a oportunidade, porque a Enjoy é o melhor lugar para alavancar os seus negócios, tá, pessoal? Pode acreditar nisso. E te agradecer, né, irmão? Pô, meu irmão? Eu que agradeço o convite. Obrigado, ô, Vander, os caras aqui, põe no time junto aí, porque vai agregar. E te agradecer pelo seu tempo, tá, irmão? Disponibilizar esse tempo para fazer um bate-papo contigo. Obviamente que a gente tinha que ter mais 2 horas aqui para falar de tudo que a gente tem para falar, né?
Mas te agradecer realmente. Te conheço tem pouco tempo, né? Mas, pô, parece que a gente se conhece há vários anos. Muito legal isso, né? Muito legal. Te agradecer pela parceria, por tudo aí, por contar comigo que você precisar. Obrigado, cara. Eu que agradeço, cara. Obrigado pelo convite, por abrir o espaço para falar sobre negociação. Eu amo, cara, de verdade, amo a negociação. Dá para ver no seu olho. Eu gosto muito de falar sobre isso, de compartilhar sobre isso para as pessoas. Eu digo que a negociação, eu falei anteriormente, ela é a ciência do comportamento e ela ajuda a gente em tudo. O único lugar onde não funciona a negociação é com a Maíra, minha esposa. Ela em casa você não aplica ela nada, já né? tem, cara, a contra-inteligência. Eu nunca ganho uma negociação lá. Eu digo que eu ganhei todos, mas em casa eu não levo em conta, que eu sempre perco. Ela fala, Wanda, não começa a me analisar não, pelo amor de Deus. Se ela vir, já vem com esse papinho de negociador pra mim que não cola. Mas eu quero te agradecer, agradecer a equipe toda, a Cássia também, que foi maravilhosa, cara. Fantástica, fantástica. A todo mundo, tá? Obrigado pelo convite e me coloco à disposição, cara. Me coloco à disposição para compartilhar e contribuir no que eu puder. Com certeza a gente vai chamar ele para falar mais um pouquinho, tem muita coisa para ser dita. E é isso, pessoal, ficamos por aqui. Obrigado aí por todo mundo ter escutado e assistido a gente, né? É isso. Tamo junto. Valeu.